Boa noite, que bom encontrar você mais uma vez. Fico imaginando agora onde você está, se você está aí na sua casa, se você está nos assistindo do seu trabalho, ou voltando do trabalho, como alguns já falaram para a gente. Enfim, não importa onde você está, Deus está aí do seu lado. Deus está com você nesse momento. E juntos nós vamos participar dessa noite tão especial de terça-feira, do nosso encontro aqui, estudando a palavra do Senhor. Eu espero que, através das outras mensagens, Deus tenha falado com você, tenha falado com seu coração, e é muito bom saber que Ele está dirigindo todas as coisas. Deixa eu pedir uma coisa para você, se você puder encaminhar esse link para outras pessoas, para abençoar a vida de mais alguém, fique muito à vontade, a gente vai ficar muito feliz com isso, para que essa semana que foi preparada de forma tão especial, consiga chegar à vida de outras pessoas também. Compartilha pelo WhatsApp, compartilha pelo Instagram, se você puder, enfim, divulgue o máximo possível a nossa semana para que essas palavras possam cair também aí no coração de alguém e florescer na vida de outra pessoa. Olha, eu quero convidar você agora para tirar a atenção de outras coisas, se concentrar aí na televisão, no seu smartphone, enfim, no aparelho que você está usando para poder nos acompanhar e louvar a Deus. Cantar junto com a gente. Vamos louvar juntos? E vamos começar louvando, dizendo que somos adoradores por excelência, porque nós temos a adoração já gravada no nosso DNA. Então vamos adorar ao nosso Deus. Por excelência,
excelência quero ser, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência quero ser. Amém? Vamos continuar louvando esse Deus. E agora vamos cantar Nas Mãos do Oleiro, porque esse é o nosso desejo ao longo dessa semana, ser restaurados pelo nosso Criador. E nas mãos dele é o melhor lugar para isso. Em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar. Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso.
Nós vamos parar agora mais uma vez para falar com o Senhor e vamos colocar diante dele todos os nossos pedidos e aquelas pessoas por quem nós estamos orando ao longo dessa semana. Eu convido você agora a fechar os olhos então e falar com o Senhor. Obrigado, bom Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor Jesus, porque ao longo de todo esse dia o Senhor cuidou de nós, nos amparou. E nós estamos aqui mais uma noite para poder aprender contigo. Mas, Pai, antes de abrirmos a palavra e estudá-la, antes que o Jefferson fale, Senhor Jesus, sendo usado por Ti em mais essa noite, nós queremos, Senhor Deus, falar que nós precisamos de Ti. O Senhor conhece, ó Deus, nosso coração, sabe por tudo aquilo que nós estamos passando. Sabe, ó Deus, as batalhas que estão sendo travadas nas nossas vidas. Sabe as nossas angústias, o nosso sofrimento, sabe o nosso medo, a ansiedade que bate em nós. Senhor, nós queremos depositar tudo isso nas Tuas mãos. O Senhor disse para a gente que não era para ficarmos ansiosos, que era para lançar sobre o Senhor todas as nossas inquietações. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, Senhor. Nós estamos com o coração apertado, angustiado, porque nós estamos passando por batalhas e tem pessoas ao nosso redor que estão sofrendo, Senhor, e isso aperta o nosso coração. Nos ajuda a ajudar quem precisa, nos ajuda a descansar no Senhor, nos ajuda, Senhor Jesus, a respirar no meio desse sentimento tão difícil, porque, Pai, o Senhor está no controle de tudo, e nós confiamos no Teu cuidado por nós. Continua nos abençoando, continua nos iluminando, continua nos fortalecendo, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, vamos agora ouvir a palavra através do nosso amigo Jefferson. Uma boa noite para você, que alegria estarmos juntos nesta noite para mais uma vez ouvirmos a palavra de Deus. Que alegria ter você conectado conosco através do nosso canal Adventista Vilas. É um prazer que você acabou aceitando este convite, quem sabe de algum amigo próximo seu que enviou o link, você chegou aqui para saber o que está acontecendo. Pode ficar tranquilo, senta aí no sofá, na cadeira, onde quer que você esteja, mas fica conosco até o final. Não nos deixa no meio do caminho, não. Fica com a gente, que vai ser bênção, tá? Muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui. Mas não apenas isso. Eu queria desafiar você, assim como o nosso pastor desafiou você aqui no início, desafiar você a compartilhar esse link com outras pessoas. Porque coisa boa a gente compartilha. Logo, eu quero convidar você a viralizar, a espalhar, compartilhar sem moderação, para que outras pessoas tenham a possibilidade de ouvir também a mensagem da palavra de Deus. E por falar em palavra de Deus, deixa eu perguntar para você, você já está com a sua Bíblia aí? Então, se você não está com a sua Bíblia, tome a sua Bíblia neste momento. Vamos juntos, nesta hora, fazer um estudo da palavra de Deus. Por isso, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Se você tem a sua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Nesta noite nós iremos nos deter em um texto que para mim é fantástico, sabe? A Bíblia é fantástica. Na Bíblia nós encontramos histórias, poesia, encontramos sabedoria, encontramos parábolas, ensinamentos que são preciosos para a nossa vida. E ela toda se completa e aponta para um tema muito maior, que é Cristo. Mas de todas as coisas que poderíamos falar ou abordar sobre a Bíblia, estão os seus ensinamentos. Jesus, ele não era apenas um mestre. Ele era muito além do que um mestre, ele era o Salvador, o Senhor. Mas Jesus fazia uso de mecanismos, de meios para poder ensinar algumas verdades para as pessoas. E uma das maneiras pelas quais Jesus queria ensinar uma história, ou queria ensinar, uma verdade, ele contava isso por meio de uma parábola, uma história. Então, se Jesus quisesse trazer um conceito que talvez fosse difícil de se entender, ou melhor, para poder fazer com que a pessoa compreendesse isso na sua essência, ele contava uma parábola. E nos evangelhos, nós encontramos, os evangelhos sinóticos, que sejam Mateus, Marcos e Lucas, nós encontramos várias parábolas de Jesus. Talvez você conheça algumas delas. Talvez você conheça a parábola do semeador, talvez você conheça a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida, do bom samaritano, e de tantas outras parábolas que você já deve ter conhecido na sua vida. Mas nessa noite eu queria olhar para você para o capítulo 15.
Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Vamos ler, então, a partir do versículo 11. E aqui nós encontramos, então, o texto para nosso estudo dessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11, até o verso 24. E o texto bíblico diz o seguinte: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser tratado ou de chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados, um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele, ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Se eu pudesse eleger, quem sabe, uma história ou um capítulo da Bíblia que pudéssemos compreender, ou pelo menos entender o Evangelho de maneira resumida, ou uma síntese dele, com certeza eu elegeria o capítulo 15 de Mateus. Alguns teólogos começam a acreditar que em Lucas capítulo 15 nós encontramos o Evangelho dentro do Evangelho. Porque aqui no capítulo 15 de Lucas, nós percebemos a exemplificação da experiência da salvação. Se você quiser compreender o que é ser salvo e o que Deus faz, como Ele trata as pessoas, como é que Ele nos trata e como Ele nos salva, Lucas capítulo 15 é um capítulo importante para compreendermos o Evangelho. Aqui nós temos o que nós acabamos de ler, aquilo que comumente é chamado entre as pessoas de a parábola do filho pródigo. Talvez a gente olhando um pouco sobre as definições das palavras, nós perceberíamos que esse título talvez deveria ser ressignificado. Porque a palavra pródigo significa alguém que esbanja, um gastador imponderante, alguém que gasta excessivamente, que esbanja algo. E na parábola do capítulo 15, nós percebemos que nessa história, ao invés de percebermos um filho que é aquele que gasta de maneira imponderante, apenas que esbanja, nós percebemos que a verdade é que essa parábola não fala de filhos, não fala de 2 filhos apenas, ela fala de um pai, muito mais do pai do que do filho. A parábola do filho pródigo, na verdade, ela não está aqui solta por um acaso. Ela faz parte de 2 outras que haviam sido contadas por Jesus. Se você percebeu bem e se atentou ao versículo 11, o verso 11 começa com a seguinte expressão: continuou. Se você percebe essa expressão, você percebe que Jesus tinha falado algo antes disso. Ele está continuando uma história. E quando você olha para o versículo 8, você vai perceber, a partir do verso 8 a 10, a história da dracma perdida, que é uma moeda que se perde dentro da casa de uma mulher, e ela então começa a procurar, e quando acha, ela dá uma festa. Só que, no versículo 8, você percebe que essa parábola não começa aqui. Porque no verso 8, a primeira expressão que aparece é ou. Então, Jesus falou algo antes disso, e quando você vai um pouco mais antes, você vai perceber que aqui Jesus começa a propor uma parábola no versículo 3, que é a parábola da ovelha perdida, de um pastor que tinha 100 ovelhas e que acaba na contagem ali percebendo que havia apenas 99, uma ovelha havia se perdido, se extraviou, e ele então vai em busca dessa ovelha perdida, deixa as 99 e vai em busca de uma. Essas parábolas são muito comuns, porque ela trata de um tema muito amplo, um tema que se conecta entre elas, que é a ideia de algo que foi perdido e foi achado.
Se pudéssemos então resumir o capítulo 15, diríamos que aqui está a história dos perdidos e dos achados. E a ideia é que em cada desses momentos em que se acha aquilo que foi perdido, uma festa é dada, uma comemoração acontece. Só que Jesus, ainda assim, não conta essa parábola aqui por um acaso. Ele não faz apenas e simplesmente conta essa parábola do nada. Quando você olha, então, para você entender essa parábola, você precisa perceber o que é que está acontecendo. E no capítulo 15, no versículo 1 e 2, você vai entender o contexto dessas parábolas. Por que que ele conta essas parábolas? No capítulo 15, versículo 1 e 2, diz a Bíblia o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. A parábola se dá no contexto de uma acusação que é feita. E essa acusação é feita, então, pelos fariseus, os fariseus e os escribas, que questionavam, que acusavam Jesus por uma atitude que ele tinha. E qual era a atitude? O versículo 1 vai dizer que de Jesus se aproximavam todos os publicanos e pecadores para ouvir. Parece-nos que Jesus, ele tinha uma espécie de imã que atraía aquelas pessoas, e o seu campo magnético, aquelas pessoas que eles atraíam não eram as pessoas que, aos olhos da sociedade da época, eram dignas de se andar. Porque o texto vai dizer que as pessoas que se aproximavam de Jesus, vou dividir aqui por Lucas, em duas categorias, os publicanos e os pecadores, que eram considerados a classe de pessoas indesejáveis, a quem as pessoas não queriam tê-las muito por perto. Os publicanos eram a classe de coletores de impostos, que eram considerados por alguns como ladrões, porque traidores, porque eles colhiam impostos para Roma, e muitos deles eram até judeus que faziam aquilo, eram considerados como traidores. E para além disso, alguns deles cobravam de maneira excessiva o valor que deveria ser cobrado. Logo, os publicanos atraíam o ódio da massa judaica que havia ali. E aquelas pessoas consideravam eles como impuros. Então, os publicanos eram pessoas rejeitadas pelos judeus. Os pecadores, da mesma semelhança, da mesma sorte, eram pessoas que eram consideradas à margem da sociedade. A essas pessoas poderíamos atribuir, por exemplo, as prostitutas da época. Como João, capítulo 8, por exemplo, vai reconhecer uma delas. E entre outros, a ideia dos pecadores, você tem toda sorte de pessoas. Só que essas pessoas, os pecadores e os publicanos, eles gostavam de estar perto de Jesus, eles se aproximavam de Jesus para ouvir o que Jesus tinha para ensinar, para estar próximo a Jesus. E Jesus, diferentemente do que pensamos, ele não os rejeitava. Eles não repeliam essas pessoas, eles não expulsavam essas pessoas, não jogavam essas pessoas fora. Muito pelo contrário, eles recebiam os publicanos e pecadores, e não apenas recebiam essas pessoas, eles sentavam e comiam com eles. Que era uma atitude para algumas pessoas meio que repugnante, porque o ato de sentar com alguém para comer se colocava numa ideia que você se colocava na mesma categoria que aquela pessoa, ou se igualava a ela. Desta sorte, sentar com pecadores e publicanos era considerado como um problema para aquele que era considerado como um mestre, como aquele que era o filho de Deus, que se atribuía o título de filho de Deus, como aquele que veio salvar. Por isso os escribas que ali estavam chegaram e olharam para aquilo e não gostaram daquilo que estava vendo e acusavam, dizendo: este recebe pecadores e publicanos, e não apenas recebe pecadores, mas ele come com eles. E Jesus, ouvindo esta acusação, ele responde a esta acusação com essas parábolas. Aqui nós poderíamos, quem sabe, parar para olhar cada uma delas detidamente, mas nós não teríamos tempo para avaliar cada uma delas. Mas a última parábola, a parábola que trabalha aqui a ideia, a que nós acabamos de ler, ela parece que resume praticamente toda a ideia do capítulo 15. Porque ela começa dizendo de um homem que tinha 2 filhos. Certo homem tinha 2 filhos. Esses 2 filhos que este homem tem são pessoas que vão ter papéis muito importantes na narrativa. Porque a ação que esses filhos têm nessa parábola, elas vão nos mostrar muito mais do que eles mesmos. Vai falar deles, em certo sentido. Mas ela vai falar também deste homem, deste pai, a quem é tratado nessa parábola. O texto começa falando sobre um dos filhos, que era o filho mais moço. Esse filho mais moço aparece aqui com um pedido meio que incabível. O pedido desse filho é: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe.
O pedido que esse filho faz é para que esse pai possa repartir a herança, que ele entregue a herança dele. Só que esse pedido, se você avalia ele em sua essência, você perceberá que o pedido desse filho era um pedido ultrajante. Porque pedir a herança enquanto o pai estava em vida era como se você estivesse dizendo que desejaria a morte deste. Que você desejaria que ele morresse, porém, como ele não morreu, você pede que ele adiante a herança enquanto ele está vivo. O pedido desse filho ilustra uma rebeldia tamanha. Um pedido que vai como se fosse um punho fechado, cerrado, sobre o rosto do pai. É uma rebeldia que era considerado pelos judeus em Deuteronômio, por exemplo, você vai encontrar no Pentateuco, a ideia de que tal atitude de um filho, quanto mais um filho rebelde, era tratado com uma maneira de uma espécie de pecado capital, de uma pena capital, aonde estes eram até condenados a serem apedrejados. Então este filho, quando ele chega para o pai e pede então esta herança, ele está cometendo das piores atitudes, dos piores ações que ele poderia fazer. Ele está dizendo: pai, me dá a parte que me cabe. Ele está dizendo que deseja a morte do pai. Você percebe aqui que este filho ele não está tão preocupado com o pai. O seu amor, a sua ação com o pai está associado àquilo que o pai tem. O seu interesse está associado aos bens do pai. Aquilo que o pai oferece, mas não ao próprio pai. O pai, quando ouve esse pedido, ele poderia, quem sabe, ter uma atitude de poder punir esse filho, ou quem sabe dizer para ele de maneira alguma: você vai ficar aqui, você é meu filho, e eu não vou te dar herança nenhuma, você vai permanecer aqui. Ele poderia fazer isso. Só que ao fazer isso, o pai poderia, quem sabe, estar fazendo ali isso, tentando segurar o filho com ele, mas ele talvez teria o filho ali, mas não teria o seu coração ali. O filho poderia até ter permanecido ali com ele, mas o pai saberia que o coração daquele filho não estava ali, que ele não se agradava em estar na sua presença. Logo, ao invés de segurá-lo com ele, ao invés de proibi-lo e dele sair, a Bíblia vai nos dizer que, muito pelo contrário, o pai reparte a herança, o pai entrega para este filho a parte que lhe cabia. O que nos mostra aqui, queridos amigos, nessa parábola, é que o amor, aqui está o ponto vulnerável do amor. O amor pode ser rejeitado e pode ser desprezado. A parábola nos revela, então, que este rapaz, este moço, ao receber, então, a parte que lhe cabe, quando o pai reparte os haveres, ele não passou muitos dias, e o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O filho, então, pega e recebe isso com terras, a sua herança em terras. E o que nós percebemos aqui é que numa sociedade agrária, a terra estava muito associada à pessoa. Estava muito associada àquela pessoa, é como se fosse a vida daquela pessoa. Alguns chegam a dizer que terra aqui, a palavra que aparece aqui talvez seja a palavra bios, que tem a ver com questões de vida. O dissipar desse garoto, de pegar aquelas terras e poder convertê-la, quem sabe, em bens para poder utilizar, reflete algumas ideias muito importantes aqui. É que ele faz pouco caso aqui do pai, principalmente, e ao dissipar aquilo, ele está dizendo, então, que ele não faz e não tem nenhum desejo de retornar para casa, e que a sua atitude, o seu desejo, na verdade, era ir e não voltar mais. Eu estou indo, mas não faço nenhuma pretensão de voltar atrás, de voltar para casa. Ele estava indo, com certeza que ele ia para construir a sua vida em um outro lugar, um outro momento, um outro país, aonde não pudesse, então, quem sabe, ter o aval do pai, ter a presença do pai, ter a mão do pai, a proteção do pai. Dessa forma, ele se desfaz de tudo aquilo que ligava ele àquela casa e vai embora. E o texto, então, vai nos dizer que a sua ida, a ida dele embora, mostra-nos, então, aqui nesse ponto, é que ele começa, então, a ir para um lugar em que a Bíblia vai chamar de uma terra distante. Aí no versículo que nós acabamos de ver, ele parte para uma terra distante. Aqui não especifica que país é esse, mas a ideia da terra distante aqui é para denotar que ele estava indo para um lugar onde estivesse distante o suficiente da proteção e da influência do pai. Era um lugar onde os olhos do pai não alcançassem.
aonde as regras e as leis que o pai havia estabelecido não pudessem alcançar ele, aonde ele pudesse construir a sua vida à parte do pai, longe do pai. A ideia da terra distante, quando nós pensamos no conceito espiritual, é um lugar onde Deus não existe. É um lugar onde as leis de Deus não governam a nossa vida. É um lugar onde nós nos recluímos, nós nos colocamos então à parte, onde Deus, você fica aí de canto e eu sigo a minha vida, o Senhor não se mete aqui, eu faço o que eu quiser da minha vida, a vida é minha e você se rebela e é a sua vida, a sua terra distante. É o lugar aonde você vai, aonde a mão de Deus não pode te alcançar, aonde as leis de Deus não importam para você. E é interessante perceber que a ida desse filho mais moço, de ir para uma terra distante, de ir para longe da casa do pai, talvez foi motivado por um conceito de liberdade. E nós nunca ouvimos tanto falar sobre liberdade como nos nossos dias e em nossas gerações. E quantas músicas são escritas e que muitas pessoas falam e o que elas mais querem é liberdade. Só que parar neste momento e pensar sobre liberdade é parar e perceber o que de fato é liberdade para você. Será que a liberdade está circunscrita, significa você viver aonde você não tenha regras, um mundo sem regras, um mundo sem lei? Será que isso de fato seja a liberdade? Eu acho que talvez a gente tenha um problema em definir liberdade e às vezes confundimos isso com uma outra palavrinha que é muito semelhante, mas que não tem nada a ver nesse aspecto, que seria libertinagem. Há muitas pessoas que buscam na liberdade alcançar a sua felicidade, porque acreditam que somente quando for livre de verdade, quando for livre para fazer aquilo que quer, quando for livre para fazer todas as suas atividades, elas de fato conseguirão ser felizes. E atribui, quem sabe, nessa busca louca e frenética por liberdade, essas pessoas se envolvem em tantas coisas, colocam a razão do ser, a razão da felicidade em coisas que são passageiras e que são efêmeras. Talvez pudéssemos atribuir a essa busca pela felicidade como uma busca desenfreada por uma sexualidade deturpada, por um desejo, por um relacionamento passageiro, um relacionamento este em que nós colocamos e pensamos que só seremos felizes se nós nos satisfizermos desta maneira. Com coisas que não são eternas, são passageiras, que a gente está hoje, mas amanhã nós não estamos mais. Coisas que se desfazem, que são solúveis. Talvez colocamos a razão da existência, da felicidade, quem sabe até no dinheiro. E pensamos que só somos aquilo que temos, né? Eu sou aquilo que eu tenho. Você só é quando você tem, quando você possui. E logo você só está feliz quando você tem dinheiro, quando você tem a possibilidade, porque você acredita que o dinheiro que você possui te concede para você segurança, de forma que você pode descansar na sua conta bancária. E aí você vive uma vida louca e frenética em busca de ter, de possuir, para poder sustentar o seu status, para poder sustentar o seu estilo de vida, e você acaba vivendo uma vida ansiosa. Nessa busca louca e frenética pelo dinheiro, você acaba desprezando da sua família, colocando a sua família em segundo plano, e você acaba perdendo todas as coisas por buscar ter, ser feliz por aquilo que você tem, e isso se resumir ao dinheiro. Outras pessoas buscam ser felizes baseadas no seu poder, no seu status, no seu poder, no lugar, na carreira, no espaço onde ocupa. Mas é interessante pensarmos, amigos, que nenhum lugar aonde nós coloquemos a nossa felicidade neste mundo poderá nos garantir uma felicidade eterna. Todas as coisas deste mundo passam, têm prazo de validade. E quando essas coisas passam, nós nos percebemos sozinhos e solitários. É quando nós perdemos aquilo que nós devotamos toda a nossa adoração, aquilo que nós nos curvamos, como aquilo que é a menina dos nossos olhos, aquilo que nossos olhos brilham, quando isso vai embora, a gente perde a razão de existir. A gente perde a razão de viver, porque a nossa razão de viver estava atribuída a algo que passou. E agora, o sentimento do vazio é grande. Nos faz, então, entrar, quem sabe, até mesmo numa depressão profunda pela perda. Dessa maneira, quando nós olhamos para a verdadeira felicidade, a verdadeira liberdade, biblicamente, ela não está atribuída a algo que é passageiro, mas está atribuída a algo que é eterno.
Quando o filho saiu de casa em busca dessa vida livre e numa busca desenfreada, ele se entregou e viveu dissolutamente, gastando tudo que tinha, com todas as coisas que vinham aos seus olhos ele consumia. A tradição judaica atribui então que naquela época os jovens faziam, quando saíam e iam para estes lugares, eles gastavam geralmente em cirandas, que eram festas, em mulheres, em vinhos, e regavam então a sua vida dessa maneira. E muito, então, quem sabe, provavelmente foi dessa maneira que ele dissolveu toda a sua herança. E nesse caso, isso se torna duplamente problemático. Primeiro, porque ele gasta aquilo desta maneira, ele emprega o seu bem fazendo uso de coisas que são espúrias, coisas que não é moral na visão bíblica e judaica nesse aspecto. Mas uma segunda razão porque isso é duplamente condenável é porque ao gastar tudo que tem, ele não faz uma reserva para, quem sabe, acudir o pai em uma possibilidade ou eventualidade de uma doença. Ao gastar tudo que tem e dissipar todas as suas finanças, ele não lembra do pai em nenhum momento da história. Você percebe que o filho lembra do pai na terra distante. Só que, como todo carnaval, nós sempre temos uma quarta-feira de cinzas. E ao fazer então da sua vida uma festa, no meio de luzes, alegrias deslumbrantes, aquele jovem, aquele filho mais moço, o que ele não sabia é que ele tinha um encontro marcado com um desastre. E o verso vai nos dizer que uma crise sem precedentes tomou conta daquele lugar. E essa crise, então, que chega exatamente no momento em que ele havia desperdiçado e consumido todas as coisas. Desta forma, a fome vem, e vem de uma maneira lastradora e grande. Era a fome naquele lugar, e não somente a fome que assumiu aquele lugar, mas ele agora passa a ser alvo dessa crise. Ele passa a ser alvo da fome. E a fome o leva a bater de porta em porta em busca de alguém que pudesse socorrê-lo. Ao bater de porta em porta, quem sabe procurar os amigos que havia cercado ele no momento em que ele estava vivendo no seu momento, no seu auge, quem sabe da sua felicidade. Ele não encontrou, senão apenas alguém que se compadeceu dele e enviou ele a cuidar dos porcos. Ao ir cuidar dos porcos, para as pessoas que estavam ouvindo aquela história, que conheciam que era um público judeu, sabiam que cuidar dos porcos era uma ação, era um trabalho, era uma profissão, era um negócio. Fazer aquilo era duplamente impuro, porque um judeu não consumia esse tipo de carne, nem tampouco tratava-se diretamente com porcos. Logo, o trabalho desse jovem, desse garoto, era totalmente deplorável. Trabalhar e cuidar dos porcos é como se ele tivesse chegado ao fundo do poço, a sarjeta moral. Ele havia descido ao mais fundo do poço. E agora, é ali, naquele lugar, que ele vai perceber a sua real condição. O texto vai dizer que, ao olhar para os porcos e perceber a sua alimentação, os seus olhos brilham pela comida que os porcos comem. E ao ver isso, então, o texto vai dizer que, pela primeira vez nessa história, ele cai em si. E ao cair em si, ao perceber e ter uma visão real, ele agora começa a comparar a vida em que ele está levando atualmente com a vida que ele tinha no passado quando estava na casa do pai. E ele percebe então que na casa do pai, os trabalhadores do pai comem, e comem de maneira farta, tem comida à vontade. Enquanto ele que ali estava desejando comer a comida dos porcos. É interessante perceber que, muitas vezes, as crises, as perdas, os momentos de tensão da nossa vida nos fazem, muitas vezes, enxergar aquilo que, de outra maneira, nós não enxergamos. Às vezes a gente fala, quem sabe, olha para as necessidades, para as crises, para os problemas, como algo ruim, e, de fato, ninguém quer passar por crise. Mas parece que a crise e toda essa necessidade nos faz, quem sabe, ter uma visão, uma outra ótica, uma outra perspectiva sobre aquilo que nós não teríamos se ela de fato não existisse. E aí parece que eu começo a entender quando o C.S. Lewis diz que o sofrimento, a dor, no caso, é o megafone de Deus.
Quando a necessidade aparece, quando as questões acontecem, o jovem, aquele filho mais moço, abre os seus olhos e percebe a verdadeira realidade. E ele compara não com outra categoria, mas com os escravos. Os escravos do meu pai vivem uma vida melhor do que eu. E agora, então, ele precisa tomar uma atitude. E a atitude, então, que ele toma é: eu não posso permanecer mais aqui. Vou me levantar e vou ir ter com meu pai. Eu vou chegar lá e vou dizer, e ele começa a preparar o discurso é simplesmente esse: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Não mereço receber mais o título de filho, mas trata-me como um dos seus empregados. Ao elaborar e ao pensar nesse discurso, depois de internalizado, ele agora começa então a se levantar e começa a ir em direção à casa do pai. O ponto dessa história, por incrível que pareça, não está em tudo isso que acabamos de narrar aqui, mas o ponto ápice dessa história está o que vai acontecer. Porque ao se levantar e ir em direção à casa do pai, a Bíblia vai nos dizer então que no caminho, enquanto ele se encaminhava, o pai que estava ao longe o avista, e não apenas avista, o pai sai de casa e corre em direção ao filho. Avistar aquele filho e olhar para ele, supõe-se ou sugere que esse pai, ele não havia esquecido desse filho, muito pelo contrário, ele não apenas esperava ali, mas ele ficava de dia e de noite observando e esperando a volta daquele garoto. O olhar talvez não saia idoso, quem sabe a sua visão já meio limitada, mas isso não impediu dele poder enxergar aquele garoto que agora volta de maneira andrajosa, sujo, quem sabe com o rosto desfigurado, totalmente diferente da maneira com que ele saiu, mas mesmo assim, com tudo aquilo, o olhar do pai não impossibilitou dele perceber um filho que agora está voltando. Mas ele não apenas percebe ele ao longe, mas o texto bíblico diz que ele sai e corre em direção ao filho. Correr em direção ao filho era uma atitude que era condenável, quem sabe contra a etiqueta, porque uma pessoa idosa, com a posição que ele tinha, nunca poderia correr no meio das pessoas, uma vez que as suas vestes eram uma espécie de vestido que precisava se levantar e mostrar as pernas, era algo que era vergonhoso, quebrava a modesta etiqueta. Só que você percebe em todo o tempo que o pai não está preocupado no que as outras pessoas vão dizer. O que o pai está preocupado é em receber o seu filho. O texto vai dizer que ele corre em direção àquele filho mais moço. E ele corre, vendo, e não apenas ele corre, mas abraça e beija. Ele não se importa com a sua sujeira, não se importa com o que ele fez. Ele não para e faz uma sabatina perguntando para ele: o que você fez? Aonde você estava? Por que você demorou tanto? O que você gastou? Por que você está voltando? Ele não faz essas perguntas. A única atitude que nós percebemos desse pai é beijar e abraçar esse filho, é recebê-lo de volta. É recebê-lo de volta. Quando nós olhamos para essa história, nós percebemos que Deus é refletido nessa história, nos mostrando aqui que Deus não nos trata segundo o nosso merecimento. O pai aqui, ele não dá ao filho aquilo que ele merecia. O que ele merecia era ser condenado. Ele merecia não ter esse perdão de volta. Ele deveria morrer, porque essa era a sentença que deveria ser colocada sobre ele. Só que o texto vai nos dizer que ao aquele filho mais moço começar a descrever, a narrar, a colocar o seu discurso, o pai começa a ouvir ele dizer: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E antes dele continuar com o discurso, o pai interrompe o discurso. Para por aí. O pai não deixa que o filho conclua o discurso, e exatamente na parte onde ele vai pedir: trata-me como um dos seus empregados. Agora então, o pai interrompe o discurso e fala para os seus servos: traga-me a melhor roupa, um anel, uma sandália. Esses presentes que o pai dá para este filho nos mostra muitas coisas. E uma das coisas, e eu poderia, quem sabe, falar de todas elas, mas falando aqui, resumindo, o presente, dar a melhor roupa da casa, a melhor roupa que existia na casa, na época, era a roupa do pai.
Quem tinha a melhor roupa na casa era o pai. E é esta roupa que o pai pede para trazer. Essa roupa para poder cobrir a sua vergonha, a sua nudez. E este era um sinal inconfundível de que ele havia sido reintegrado à família. Em outras palavras, o pai está dizendo: eu não vou te aceitar aqui como empregado. Eu não vou esperar você trabalhar para pagar a tua dívida. Eu não vou esperar com que você cumpra uma série de leis de purificação para te aceitar de volta. Não! Eu vou cobrir a sua nudez, a sua pobreza, os seus farrapos com as roupas de meu ofício e de minha honra. Eu vou te aceitar e vou te receber. Sabe, querido amigo, essa não é apenas a história de um filho mais moço que vai embora. Jesus, ao contar essa parábola, ele está contando a nossa história. Jesus, nessa parábola, está contando aqui para nós a história, a nossa biografia, uma descrição exata da família humana. Todos nós nos desviamos como ovelhas desgarradas. Em nossa cegueira e rebelião, nós tentamos criar os nossos pequenos paraísos. A nossa felicidade própria, baseada em prazeres, aquisições, realizações pessoais, apenas para descobrir o sabor amargo da decepção e do engano de nossas escolhas, e assim, terminarmos apenas com um gosto de cinza nos lábios. A história do filho mais moço é a história daquele que um dia deixou a casa do pai, que fugiu da sua vontade, fugiu dos seus interesses e se lançou nas profundezas e na escuridão deste mundo. Lançou o nome do pai na vergonha, ultrajou o nome do pai, ultrajou o nome da família e a honra da família. Só que o que é mais interessante aqui é que o pai não está tão preocupado com a honra. Ele está preocupado em receber este filho. E sabe o que isso se chama? Isso chama-se graça. Graça. A salvação, meus amigos, ela não é alcançada por procurarmos a Deus. Não é porque nós procuramos a Deus que Ele nos salva. Não somos nós que procuramos a Deus, mas é Ele quem nos procura. Não é assim que nós vimos na história do Gênesis. Deus procura o homem, Deus está em busca do homem. A salvação não é porque nós procuramos a Deus, mas porque Deus nos procura. Não nos arrependemos para que Deus nos ame, porém Ele nos revela o seu amor para que nós nos arrependamos. O amor e o perdão de Deus podem absolver e restaurar qualquer que seja o pecado ou erro. Não importa quem você seja e nem o que tenha feito, não há mal algum que o amor do Pai não possa perdoar e apagar. Não há pecados que seja páreo para a sua graça. Não há condição em que estejamos que Deus não nos possa restaurar, que Deus não nos possa nos receber. O Pai não tratou o filho como ele merecia. Ele deu ao filho aquilo que ele precisava. Sabe por que o pai não tratou o filho como ele merecia? E porque Deus não nos trata como nós merecemos? Porque Ele tratou em Jesus, em Cristo. Deus deu aquilo que nós merecíamos. Nós merecíamos a morte quando pecamos e quando erramos. Mas Deus tomou a morte que era nossa e colocou ela sobre o seu filho. Jesus tomou sobre si a condenação que era minha e que era sua. Ele carregou sobre os seus ombros aquilo que nós deveríamos carregar, para que hoje possamos ter acesso à sua graça, o seu perdão e a sua misericórdia. Eu não sei em que situação você se encontra e quão distante você se encontra, mas nesta noite é noite de voltar. É noite de receber essa graça, mas quem sabe você diga, mas eu não mereço, e é por isso que é graça, porque se você merecesse, deixaria de ser. Não importa por onde você andou e qual pecado você cometeu, nessa noite Deus está aqui para restaurar você,
para curar você, para limpar você e cobrir você com as suas vestes de justiça, cobrir a sua vergonha e a sua injustiça, para que você possa ser restaurado de novo à categoria de filho, para restaurar em você o status que quem sabe você perdeu e lançou na lama. Hoje Ele está aqui para te dar esse status novamente, pela sua graça, unicamente pela graça. Por isso, nessa noite, deixa eu fazer um apelo para você e para o seu coração. Por que não tomar essa decisão de deixar ser encontrado pelo Pai? Receber essa graça que Deus te oferece, sem você pagar nada. Por que não receber essa graça hoje? Nesse momento nós teremos uma canção. Uma música será cantada. E essa música é um convite de Deus para você. É um chamado, um grito de um coração de um Deus que está em busca de você, que está por detrás dessa tela aí, que sabe envolvido nas suas vergonhas, nos seus medos. Essa música é um chamado, é um convite, é um grito desesperado de um Deus que está em sua procura. Por isso, ao ouvir essa canção, ouça Deus te chamando, vem para Jesus. Se esse é o seu desejo, se essa é a sua vontade, não se limite apenas a ouvir essa canção. No chat você terá um link, um lugar onde você será direcionado para poder responder a um cartão de apelo, a um cardzinho rápido, aonde você estará declarando a sua decisão. Mas não apenas isso, ao declarar a sua decisão, nós queremos nos unir a você e orar por você nessa decisão que você tomou. Ouça essa canção com atenção, e enquanto você ouve, eu vou estar orando para que você possa tomar a melhor e a mais sábia de todas as decisões. Vem para Jesus. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais? Então voltas para o mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar para o frio gelado que o destrói e abandonar os braços de amor do Pai. Porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas para o mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Jesus, vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra depois.
agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais? Então, Onde é que você vai? Para que lugar você pretende ir? Hoje é o dia de parar de fugir. Eu não sei quanto tempo você tem fugido dessa decisão, e quanto tempo você tem fugido de Deus. Eu não sei qual é a visão e qual a imagem te contaram ou fizeram, e a maneira como você carrega a imagem do Pai. E se essa imagem te fez, quem sabe, até desistir. Mas nessa noite, Deus mais uma vez vai ao seu encontro para te restaurar na sua mente a imagem de quem de fato Deus é. Para mostrar que Ele está em busca de você. E que não existe nenhum outro lugar pelo qual nós devamos fugir, senão fugir para os seus braços. Hoje é o dia de parar de fugir de Deus, mas fugir para Deus. Correr para Ele. Porque Ele está de braços abertos para me receber e para receber você. Por isso, meu amigo, não existe tomar essa decisão. Jesus está esperando você há muito tempo. E quem sabe Ele preparou todo esse momento, todas as circunstâncias, para poder falar ao seu coração de que não há mais tempo. Que a hora chegou. A hora e da sua decisão é agora, neste momento, não é amanhã, é hoje. Por isso, ouça a voz de Deus te chamando, dizendo: vem para Jesus. Se você não vem, para onde é que você vai? Não deixe para amanhã. Vem para Jesus hoje. Ele quer te receber, Ele quer te aceitar. Ore comigo nesse instante. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder te chamar de Pai, porque isso de fato é o que o Senhor é para nós, um Pai. Um Pai de amor e de misericórdia, que não nos trata segundo os nossos méritos, conforme segundo os nossos pecados, mas nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, mas o Senhor nos trata com amor, com misericórdia. Um Pai clemente, compassivo, que reconhece e que sabe que nós somos pó, e por isso nós podemos nos apegar à certeza de que esse Pai de amor, que está em busca do homem, que vem em sua procura para nos salvar, nessa noite nos encontrou para tirarmos da onde nós estamos e nos levar de volta para o lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. Eu não sei quem são as pessoas que oram comigo nessa noite, mas nesta hora, bom Deus, que elas possam se sentir encontradas pelo Senhor. Que o Teu Evangelho traga sentido à sua vida sem sentido. Que o Teu Evangelho traga perdão a uma vida de remorso e de culpa. Que o Teu Evangelho traga razão para uma vida que está destituída de razão e de desejo de viver. Que o Teu Evangelho restaure em nós e nos devolva a vida que nós entregamos, que nós perdemos. Por favor, bom Deus, restaura em nós a vida eterna em nosso coração. Eu não sei quantas pessoas aceitaram o convite, quantas responderam o formulário ou não, mas nesta noite o Teu Espírito está trabalhando em nosso meio e em nosso coração. Por isso, bom Pai, que muitas decisões possam ser tomadas pelo Senhor nesta hora.
que as barreiras, os empecilhos, as garras do pecado que nos cercam, que nos envolve, que nos impossibilita de dar um passo em Tua direção, não seja suficiente para nos manter cativos onde estejamos. Abre os nossos olhos para poder enxergar a Tua misericórdia, o Teu amor por nós, e que ao perceber isso, que nos permitamos ser encontrados pelo Senhor nessa noite. Por favor, Senhor, atende a nossa oração, e nós te pedimos tudo isso, não porque haja mérito algum em nós, mas o fazemos confiadamente nos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor, e em nome dele que nós oramos. Amém e amém. Querido amigo, foi um privilégio, uma alegria ter você aqui conosco. Amanhã nós estaremos aqui mais uma vez para ouvirmos a palavra de Deus, e você é o nosso convidado especial. Por isso aguardamos você aqui, neste mesmo lugar, neste mesmo horário, para continuarmos a nossa série Restaurados em Cristo. Uma boa noite para você, que a graça de Deus te acompanhe você.